As nuvens no céu de um dia cinzento parecem ser apenas vapor d'água, aglomerado em formas caprichosas. O sol, quando aparece, é apenas um lembrete de que existe luz, mesmo que tímida. Assim é a nossa realidade, ou assim parece ser. Aos poucos, uma névoa densa e quase imperceptível se instala. E o que antes era um céu aberto se torna um teto opressor. O que antes era apenas vapor, agora se assemelha a uma massa controladora, moldando o nosso olhar, o nosso pensar. E o que vemos? Vemos as manchetes, a propaganda, a distração. Vemos a tela, o feed, o algoritmo. Tudo parece ser uma escolha nossa, uma manifestação de nossa liberdade, mas é mesmo? A cada clique, a cada like, a cada compartilhamento, estamos construindo o nosso próprio universo de informações. Mas o que acontece se o universo não é nosso? E se as estrelas que vemos já foram desenhadas para nós? E os buracos negros que engolem a verdade já foram dispostos para nos manter na escuridão? Em 1984, de George Orwell, a realidade era um construto explícito, brutal. O grande irmão não era uma metáfora, era um fato. A teletela não era um smartphone, era um monitor que nos observava 24 horas por dia. O Ministério da Verdade não era uma empresa de notícias, era uma máquina de falsificar a história. A novilíngua não era uma gíria, era uma linguagem criada para abolir o pensamento complexo, para restringir a própria capacidade de questionar. A opressão era ostensiva, o inimigo um adversário claro e definido. Mas a nossa realidade é mais insidiosa. O nosso grande irmão não tem um nome. É um coletivo de empresas de tecnologia, governos e de nós mesmos alimentando o ciclo. A nossa teletela está no nosso bolso. A chamamos de celular, tablet, computador. Ela não apenas nos vigia, ela nos entende, nos conhece melhor do que nós mesmos. Ela sabe o que queremos ver, o que nos irrita, o que nos dá prazer, e ao nos dar o que queremos, ela nos impede de questionar o que de fato precisamos. O nosso Ministério da Verdade não tem um prédio físico. É a disseminação de notícias falsas, a bolha de filtro, a confirmação de viés. A verdade não é reescrita por uma máquina, é corroída pela multiplicidade de verdades concorrentes. A nossa novilíngua é a simplificação de ideias complexas em memes, em hashtags, em frases de efeito. A nossa capacidade de nuance e de debate profundo está sendo erodida, substituída pela polarização e pelo pensamento binário. Onde está o nosso Winston Smith? Ele está em algum lugar, talvez. Mas ele está sendo bombardeado por tanta informação, tão saturado por tantas contradições, que ele pode nem perceber a prisão em que se encontra. Ele está livre para criticar o governo, mas a sua crítica pode ser apenas um ruído em um mar de ruídos. Ele pode se rebelar, mas a sua rebelião pode ser capturada por uma empresa, transformada em um produto, em uma mercadoria. Ele pode gritar por liberdade, mas quem vai ouvi-lo em um mundo onde todos parecem estar falando ao mesmo tempo? Eles nos deram o entretenimento, a distração e a ilusão de controle. Eles nos deram a conectividade e nos tornaram mais sozinhos. Eles nos deram a informação e nos tornaram mais ignorantes. Eles nos deram a voz e nos tiraram a escuta. O paradoxo é cruel. O poder de escolher o que consumir nos tornou reféns de algoritmos. A facilidade de nos comunicarmos com o mundo nos tornou estranhos uns aos outros. O que é mais assustador? A opressão de 1984, onde você sabia que era um escravo, ou a nossa opressão, onde você é levado a crer que é livre, mas na realidade é apenas um dócil participante de um sistema que o explora, que o manipula e que o silencia sem que você ao menos perceba? No universo de Orwell, a liberdade era uma chama que precisava ser guardada, protegida dos ventos gélidos da tirania. Na nossa realidade, a liberdade é uma miragem, uma tela de fundo que usamos para maquiar a nossa própria impotência. Será que a nossa maior arma contra a opressão é a nossa memória? Ou será que ela é a nossa maior fraqueza, visto que somos tão facilmente manipulados a reescrever o nosso próprio passado?